Você sabe qual foi o primeiro cântico, a primeira canção do Novo Testamento? Já vou te adiantar que não foi aquele entoado por Maria, o Magnificat, mas foi por Zacarias, o pai, exato, que tinha ficado mudo e que depois recuperou a voz e, por conta desse cântico, interpretou toda a história da salvação. Estou falando do canto chamado de Benedictus, que está na liturgia de hoje, na liturgia da manhã. Sim, Lucas capítulo 1, versículo 67 até 79, é algo espetacular. Ele começa com uma introdução lá no versículo 67, quando ele diz que Zacarias, pai de João Batista, estava repleto do Espírito Santo e ele profetiza. Pronto. Lucas aqui já começa apresentando esse cântico, gente, como sendo um oráculo inspirado, ou seja, uma profecia. E estar repleto do Espírito Santo é algo fantástico aí, porque significa a capacidade para poder não só ler e interpretar a Escritura, mas também os acontecimentos à luz do plano de Deus. E o Benedictus vai ser isso. Não só uma oração, não só algo espontâneo, mas uma interpretação teológica da história, onde o próprio nascimento de João Batista e depois a vinda do Messias vão aparecer como sendo cumprimento das promessas antigas. Olha que coisa maravilhosa. Aí nós temos um momento importante do cântico pós-introdução, que é logo o seu início, falando sobre a salvação messiânica para Israel. E aí, meus amigos, o texto diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou. Aqui nós precisamos destacar que o hino vai começar com uma beracá. Beracá é uma bênção, é uma forma de oração clássica do judaísmo que eles fazem até hoje. Beracá significa bênção. Ou seja, Deus vai ser louvado. E ele vai ser louvado nesse caso porque ele visitou o seu povo. E esse verbo é fantástico porque mostra uma intervenção de Deus na história. Ele fala de força da salvação na casa de Davi, apontando para a esperança messiânica do Antigo Testamento, de 2 Samuel capítulo 7. E ele fala que a salvação já começou e, claro, que a sua plenitude ainda está por vir. E aí ele continua, como tinha prometido pela boca de seus santos profetas. Olha o que Zacarias está fazendo, gente. Ele está lendo o presente como se fosse uma continuidade daquele anúncio profético. E a linguagem de libertação dos inimigos que ele evoca aqui no cântico, ela tem a ver com aquele horizonte do Antigo Testamento. Lucas, ele conserva, colocando aqui nesse cântico de Zacarias, que Deus é fiel, que Deus cumpriu aquilo que ele disse. E mais, ele ultrapassou as expectativas, porque elas eram meramente políticas. Ele avança para uma realidade ainda mais profunda e ele continua. Ele diz, recordando-se da Santa Aliança e do juramento feito a Abraão. Gente, aqui tem algo maravilhoso. Trata-se do fundamento da salvação. Ou seja, a própria misericórdia fiel de Deus. Há uma referência aqui a Abraão e ela nos insere naqueles acontecimentos desse arco longo da história da Bíblia. Ou seja, a novidade cristã, ela não rompe com Israel. Ao contrário, ela dá continuidade, mas é a realização das promessas feitas aos patriarcas. Aí, Zacarias continua. Para que, libertos do inimigo, os sirvamos com santidade e justiça. A libertação aqui tem uma finalidade clara. É servir a Deus. Portanto, santidade e justiça não são só exigências morais, é mais do que isso, é uma expressão de uma vida inteira colocada diante de Deus. A salvação vai culminar num culto vivido no cotidiano, no dia a dia, na prática da vontade do Senhor. Que coisa linda, gente. Que cântico espetacular. Aí vem uma outra parte do cântico, quando agora se fala sobre
a missão profética de João Batista, dos versículos 76 a 77, e lá é dito sobre João Batista que ele vai ser o profeta do Altíssimo. O foco do hino é uma mudança aqui, é mudado. João agora vai ser apresentado. Ele é um profeta escatológico, é aquele que prepara os caminhos do Senhor, evocando Isaías 40, evocando Malaquias capítulo 3. Ele não é o Messias, ele é o precursor. Ele é um elo entre a promessa e o cumprimento. Isso é maravilhoso. E aí diz que ele estava anunciando ao povo a salvação pelo perdão dos pecados. Atenção a isso, porque aqui tem um deslocamento decisivo na teologia. A salvação, ela vai ser definida como perdão dos pecados. Olha só, Lucas aqui ele está de alguma maneira antecipando aquilo que é o núcleo da missão de Jesus. Ou seja, uma libertação mais profunda que ultrapassa os dados históricos e políticos e tem a ver com a reconciliação com Deus, é o perdão dos pecados. Aí o texto vai caminhando para o seu final, na conclusão dos versículos 78 a 79, dizendo: graças à misericórdia, graças à compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará. Aqui a origem da salvação, ela vai ser a compaixão, a misericórdia de Deus. Isso é algo maravilhoso. E ele fala sobre isso evocando a imagem da aurora messiânica. Essa imagem, gente, ela está presente dentro do Antigo Testamento em Isaías 9, em Malaquias 3:20. E aí ele continua, ele fala para que é essa luz? Para iluminar aqueles que jazem nas trevas e conduzir no caminho da paz. Aí é interessante porque nesse caso a teologia avança aqui dizendo que a salvação vai para além. É para aqueles que estão vivendo nas trevas, na sombra da morte. O efeito dela vai ser conduzir essas pessoas no caminho da paz, que é o shalom bíblico, que é uma vida plena, reconciliada e restaurada. Percebe? Portanto, nesse cântico a gente tem a história da salvação inteira condensada. É um hino profético onde nos lábios do pai de João Batista, Zacarias, que recuperou a voz, ele recuperou a voz para anunciar que Deus permanece fiel. E assim é na sua vida. Que você possa, com todo o seu coração, viver esse Natal. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Deixa sua curtida, deixa seu comentário e me siga para mais vídeos como esse. Deus te abençoe.